Américo Martins está com a gente aqui para trazer um pouco dessa leitura do que Trump e Biden disseram. E aí, no ponto de guerra na Ucrânia, Américo, é muito clara a distinção do posicionamento dos dois. O que a gente pode trazer de avaliação, e não só com relação à guerra na Ucrânia, né? A China, que é onde você está, também foi muito mencionada nesse debate. Pois é, a China não foi mencionada diretamente, não houve uma pergunta específica sobre a China, mas muita gente, os dois candidatos, em vários trechos do debate, falaram sobre a China e falaram mal sobre a China. Mas vamos falar antes da Ucrânia, Carol. Eu conheço bem a Ucrânia, estive lá várias vezes, 2 vezes desde o início da guerra, converso com alguma frequência com membros do governo ucraniano e estou imaginando que deve estar acontecendo nesse momento uma reunião de emergência em Kiev, a capital da Ucrânia, onde eles devem estar desesperados, porque com a performance que o Biden teve, a situação fica muito difícil, e com as frases que o Trump falou, ele dobrou a aposta, disse que vai resolver a guerra, vai dar fim à guerra, se for eleito, antes até de tomar posse. Eu imagino o que a liderança ucraniana está pensando que vai ser abandonada pelo Trump, vai ser forçada a fazer algum tipo de acordo com o Putin. O Trump não disse isso, o Trump foi muito vago, mas ao fazer esse tipo de afirmação, ele levanta muitas dúvidas nos seus principais aliados, a Ucrânia, a União Europeia, vários outros. O Trump vê as relações internacionais como uma transação. Ele vê o governo como uma transação. Ele é um homem de negócios, ele é um homem que fez uma grande fortuna. Ele vê qualquer relação, inclusive relações históricas ou de relações internacionais, como uma transação. O que os Estados Unidos têm a ganhar financeiramente com isso? Ele reclama que os Estados Unidos pagam muito para a Ucrânia. De fato, pagam, a Europa também, mas é a forma de garantir a resistência ucraniana. Sem essa ajuda financeira, militar, humanitária, a Ucrânia não resistiria ao avanço russo. Então, é mais do que uma transação financeira, é uma transação geopolítica, precisa ser discutido. O Biden, por seu lado, defendeu o legado na Ucrânia, ele usou ali várias das políticas, quis destacar, sem uma grande ênfase, de novo, porque a performance dele não foi muito boa, mas ele tentou defender o legado dele, ele fez gestos aos seus parceiros na OTAN, na União Europeia, a própria Ucrânia, lembrou corretamente que o Putin não é confiável, não parou quando anexou a Crimeia, não vai parar com os territórios que já está ocupando na Ucrânia, então ele manteve uma linha que é uma linha adotada por muitos países, especialmente aqueles mais em perigo, que são os países na Europa. Então a gente viu um contraste muito grande ali entre a posição dos dois. Com relação à China, aqui onde eu estou, Carol, os dois foram críticos da China. O governo chinês não se manifestou até agora. De novo, são 6h35 da tarde aqui. Não vai se manifestar muito provavelmente, porque eles sabem que eles vão ter problemas com qualquer um que seja o candidato. Os Estados Unidos, estrategicamente, precisa tentar segurar o avanço tecnológico, econômico da China, porque a China é a segunda grande economia, a segunda grande potência militar, e o pano de fundo de todas as relações internacionais nesse momento é uma disputa geopolítica intensa entre Estados Unidos e China. E os dois foram muito críticos da China, com um destaque em especial, Carol. Num determinado momento, o Trump disse que o Biden recebia dinheiro do governo chinês. O que ele não apresentou nenhuma evidência disso é uma dessas 30 alegações falsas do ex-presidente Donald Trump. Então nós tivemos posições muito distintas, pelo menos isso ficou muito claro com relação à política internacional. O Trump tendo essa visão isolacionista, que já foi uma marca do primeiro mandato dele, e essa visão de transação comercial nas relações internacionais, e o Trump uma coisa muito mais de defesa de princípios históricos dos Estados Unidos, de aliança com os grandes países da Europa, por exemplo, e de confronto mais direto com o Putin. A eleição mexe com toda a geopolítica, né, Américo? Quando a gente fala sobre a guerra na Ucrânia, o que será do futuro desse conflito a depender dessa definição nos Estados Unidos. No caso da China, a gente segue aguardando um posicionamento que não deve acontecer, né, Américo? Mas é claro que, com certeza, a China está de olho também nessa corrida pela Casa Branca. Américo Martins, hoje vamos conversar bastante, hein? Começamos aqui essa edição do Novo Dia, trazendo os principais
trechos desse debate histórico promovido pela CNN. E durante essa edição do Novo Dia, vamos trazer outros destaques, sempre com análise do Américo Martins aqui conosco. Até já, Américo.